Paz do Senhor, queridos e queridas, que Deus em Cristo abençoe tua vida. Eu não sei o horário que você vai estar ouvindo esta mensagem, mas para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus em Cristo te abençoe, tá bom? E eu gostaria de que você estivesse hoje abrindo junto comigo o teu exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de Cânticos de Salmo 73. Salmo 73, nós vamos ler dois versos, versículo 2 e 3. Esse Salmo 73, que ele é de autoria do salmista Asaf. Amém? Vamos lá. A minha versão é a Almeida Corrigida Fiel, que diz o seguinte: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Vamos orar? Amigo Espírito Santo, Tu que és aquele que nos dá o discernimento e nos traz iluminação acerca desta palavra. Te peço, ó Pai, em primeiro lugar, perdão dos meus pecados, para que assim torne-me digno de falar da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, hoje eu quero falar sobre não olhar para aquilo que os outros têm, e tão somente para agradecer aquilo que Deus tem nos dado. Porque muitas vezes a gente se baseia muito nos outros e se esquece de viver as promessas que Deus tem para cada um de nós. Sim, porque este Salmo 73 fala sobre um salmista muito conhecido, que atende por nome de Asaf. Porque Asaf era um homem que servia a Deus, era líder de louvor em Israel, mas chega um momento em que a sua fé foi profundamente abalada. Por quê, pastor? Porque, na verdade, ele olhou para as circunstâncias e quase abandonou o caminho do Senhor. Há muitos que a gente outrora tinha como exemplo, a gente admirava e a gente até se espelhava, mas que de repente, infelizmente, deixaram os caminhos do Senhor. E esta palavra não é para alguém que está forte, porque forte é Deus, mas é para alguém que, sabe, está olhando o que os ímpios têm. Pastor, quem são os ímpios? Aqueles que não servem a Deus e que vivem na iniquidade, no pecado. E nós somos considerados justos. Amém? Só para deixar você situado. Então, o grande perigo de Asaf foi olhar apenas para as circunstâncias. Porque Asaf viu os ímpios prosperando, enquanto os justos, ou seja, aqueles que serviam a Deus, enfrentavam lutas. E será que você nunca se questionou e nunca perguntou? Diz aí, eu sirvo a Deus há tanto tempo, só vivo na luta. Mas já tem pessoas que não servem a Deus e têm de tudo, do bom e do melhor. É bem verdade de que alguns trabalharam para conquistar, lutaram, abdicaram de muita coisa, mas na verdade eu quero falar do que temos de tão valioso, que é o espiritual, que é a presença de Deus. Sim. Porque nos dias atuais há muitas pessoas que perguntam, e se perguntam, por que quem faz o mal parece que está vencendo? E será que você nunca fez essa pergunta? Diz, eu sirvo a Deus, eu faço a obra, sabe, eu me dedico a estar na casa do Senhor, eu me desdobro para agradar a Deus, e tem gente que não faz nada disso. E aparentemente parece que está vivendo melhor do que eu. Ou quem sabe você nunca questionou da seguinte forma: por que eu oro e continuo enfrentando dificuldades? E quantas vezes a gente nunca tem ouvido pessoas falarem isso? É difícil, né? Mas sabe de uma coisa? Quando os nossos olhos estão apenas nas circunstâncias, a gente vai terminando enfraquecendo a nossa fé. Fé essa que deveria estar fixada no Senhor, em Deus. Porque a gente não pode comparar na nossa caminhada com a dos outros.
Deus está escrevendo a nossa história. E essa história não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, porque Ele é o autor da minha história. Ele é aquele que me conhece, Ele é aquele que te conhece, Ele é aquele que conhece a tua dor, as tuas fraquezas, mas Ele também tem contemplado o teu esforço em querer agradar ao Senhor, porque a crise da fé não significa abandono de Deus, de modo algum. Porque Asaf confessou que quase que ele caiu. Veja o que é que ele diz. Quanto aos meus pés quase se desviaram, ou seja, ele pensou. E pensar não é pecado, pecado é fazer. Como assim, pastor? Não entendi. A gente pode até pensar em desistir, a gente só não pode desistir. A gente pode pensar que não somos perfeitos. A gente só não pode dar ouvido à voz do inimigo dizendo que fora da presença é mais importante do que dentro da presença. Isso é uma grande ilusão e uma grande mentira que o adversário tenta plantar na mente de alguns. E infelizmente, por incrível que pareça, muitos desistiram por conta disso. Asaf confessou. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Todos podem passar por momentos de dúvida, de desânimo e questionamento. O importante é não permanecer longe da presença do Senhor. O importante é a gente se levantar e dizer o que Deus tem para mim é melhor. O que eu estou vivendo, o que eu vivo na presença de Deus é muito melhor. Sabe? Porque a riqueza maior é saber que tem um Deus que nos ama, que está cuidando de nós e que mesmo a gente não merecendo, Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Eu quero, transformar essa mensagem em duas, porque tão linda que ela é. E eu te faço um pedido, acima de tudo, se possível, compartilha com alguém, diz, olha, talvez você está fraco, fraca, desanimada, e eu ouvi Deus falar comigo e eu gostaria de compartilhar com você. Porque o lugar que nós nos sentimos felizes de verdade é na casa do Senhor. Uma vez que a gente tira o olhar de Cristo, uma vez que a gente tira, digamos assim, o amor pela casa do Pai, a gente fica olhando as coisas dos outros, a gente fica olhando o que os outros têm, mas não é sobre os outros, é sobre aquilo que Deus tem me dado e eu não tenho aproveitado. De quê? De estar na casa do Senhor, de adorá-lo, de bendizê-lo, de engrandecê-lo. Oh glória! Porque a mudança só acontece quando eu estou na presença de Deus. Sim, quando eu estou na rua, eu olho as casas luxuosas, eu olho tanta coisa e digo, eu não tenho isso. Mas o Senhor brada ao meu coração e diz, mas você tem o mais importante, que é a minha presença. Você tem o mais importante, porque quando você dobra o teu joelho, eu me revelo. Oh glória, lebargue, até plocomontre, azari, eu sai. Porque quando você chora, eu te consolo. Porque quando você está doente, eu sou o teu remédio. Porque quando você acha que todos te abandonam, eu estou do teu lado. Então, meu amado, entenda, acima de tudo, que nada é tão importante do que aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O salmista disse, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora diga a Israel. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas ele vai dizer neste mesmo salmo, a saber, Salmo 124, ele vai dizer, olha, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou, oh glória, oh glória. Como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Privilégio é saber que Deus tem cuidado de nós.
Então, eu vou terminar esta primeira parte da mensagem, porque ainda tem a segunda e está mais, digamos assim, profunda do que a primeira. Isso não tira o valor da primeira, mas primeiro te fazendo lembrar de que não existe lugar mais tão maravilhoso para estar do que nos pés do Senhor. Asaf, é bem verdade de que quando ele deixou de olhar para Jesus, ele olhou para os outros, para o que os outros tinham. Ele olhou para aquilo que os outros, que não serviam a Deus. E muitos têm feito isso. E é o grande erro, olhar para os outros. Eu me lembro de que Jesus, certa feita, manda os discípulos ir na frente. E o que é que acontece? Quando é de madrugada, Jesus se revela no meio do mar, andando sobre o mar. Os discípulos se assustam. E o que é que ocorre? Pedro disse, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E o texto vai dizer que quando Pedro começa a olhar, tirar o olhar de Cristo, ele afunda. Não tira o teu olhar de Jesus. Não tira a tua alegria da casa do Senhor. O próprio salmista, o rei Davi, disse, Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação. Era Davi dizendo, olha, Senhor, eu abdico de tudo que eu tenho de material para viver na tua presença, porque para mim não importa a coroa, palácio, autoridade sem que o Senhor não esteja comigo. Ei, não vale a pena viver sem Jesus. Não vale a pena viver sem Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Se você foi edificado por esta palavra, coloca aí o teu amém. Compartilha. Comenta. Diz, pastor, olha, eu precisava ouvir a tua voz, a voz do Senhor. Pastor, eu precisava ouvir esta palavra, porque eu já estava quase parando. Mas hoje tem pão e tem água. Levanta, come e bebe. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Um abraço do amigo Espírito Santo. E deixa eu falar com você que hoje está completando mais uma primavera. Meus parabéns. Talvez alguém tenha se esquecido de você, mas Deus não se esquece de ti. Um abraço do pastor Carlos Adriano, da minha família, do meu ministério, que conta sempre com as nossas orações. Tá bom? Fica com Deus e até a continuação desta mensagem em sua segunda parte e última. Em nome de Jesus, glória!